Eu, Júlio Correia, no dia 2, vou votar Albertino Graça. No último diário de campanha, revelamos como o relacionamento de Jorge Carlos Fonseca com o MPD não dá garantias de estabilidade e equilíbrio. Jorge Carlos Fonseca e Jorge Santos, o presidente da Assembleia e agora presidente interino, também em campanha pelo país, fazem parte do grupo que em 1993-94 quis derrubar Carlos Veiga, então todo-poderoso presidente do MPD e primeiro-ministro. Devido ao mau relacionamento, a ponto de, segundo a imprensa da época, o primeiro-ministro não poder ver Jorge Carlos Fonseca nem pintado de verde na parede, Carlos Veiga demite-o como ministro dos Negócios Estrangeiros. Pouco depois funda o PCD com outros dissidentes do MPD, tendo como objetivo declarado de lutar contra o ex-partido. Isto foi particularmente visível nas legislativas de 1996, quando traçaram como meta retirar a maioria ao MPD e assim inviabilizar o mandato de Carlos Veiga. Frustrada a tentativa de chegar ao poder com o PCD, anunciou uma retirada estratégica da vida político-partidária, ao mesmo tempo que assumia as suas pretensões como futuro candidato a Presidente da República. Aproveitando as dissonâncias do PAICV e o momento em que o MPD precisava de um candidato às presidenciais de 2011, Jorge Carlos Fonseca consegue o seu intento, liderar um órgão da soberania e com o apoio do partido, que renegou. Dando de barato que rompeu com o PAICV em 1979, foi expulso do MPD em 1993-1994, apenas 2 anos após a criação do partido. Funda e afunda-se com o PCD, uma referência que corrige o revisionismo histórico de Jorge Carlos Fonseca, que cirurgicamente apagou do seu currículo oficial qualquer referência à fundação do PCD, ao contrário do MPD, que consta em lugar conveniente. Este enquadramento histórico é revelador do DNA político do candidato à reeleição. Mas, acima de tudo, o enquadramento é fundamental para perceber de que forma a eventual reeleição de Jorge Carlos Fonseca constitui um fator de instabilidade capaz de criar grandes problemas ao governo de Ulisses Correia e Silva e a Cabo Verde. Porque nunca teve uma relação tranquila com o MPD, não está em condições para ser árbitro equilibrador do sistema. Isto não é apenas uma conjetura. Apesar do discurso oficial, a realidade é bem diferente. Os primeiros sinais de instabilidade já foram perceptíveis. Não foi Jorge Carlos Fonseca que veio a público dizer que, até deixar a presidência da República, não havia recebido a proposta de nomeação dos embaixadores para Washington e para Lisboa, quando Ulisses Correia já tinha admitido tal facto aos mídias. É crível que o primeiro-ministro anunciasse os nomes sem, ao menos, consultar o ainda presidente? Jorge Carlos Fonseca não podia encontrar outra saída que não fosse essa de expor o primeiro-ministro. Este é um alerta para aquilo que se desenha. O que se pode esperar de um presidente com um historial tão grande de dissidência? Ou será a hora de acertar contas com o passado e com a família da qual foi escorraçado? Os cabo-verdianos, mas os militantes e simpatizantes do MPD em particular, devem refletir sobre essa ironia da história, que pode resultar num golpe de teatro. Um golpe de teatro que pode expor o primeiro-ministro, que o obrigue a desgastos de alto risco político e a não se concentrar naquilo que é essencial, as prometidas soluções para Cabo Verde. Albertino Graça não tem esse historial contaminado, nem tem contas a acertar com ninguém. Pode, com mais equilíbrio, servir melhor aos interesses da nação e do próprio governo. Partilhamos consigo alguns dos principais momentos de ontem do comício de encerramento no Mindelo. Cada militante, cada dirigente, cada simpatizante do CID está livre na dia 2 para escolher ser candidato onde é que vai dar seu voto. Maneira que não tem partido. Boa é única que tem partido, no nosso interesse aqui de concorrer. Aliás, o Dr. Armin não é genuíno. Eles apoiaram Maurício Correia Silva, Maurico Monteiro,
A gente quer nem saber porque é que ainda decide dar declaração de voto. Se já era embaixador, esse que ainda quis dizer que quer aproximando. Daqui da Ilha do Fogo, convido e apelo aos meus concidadãos da ilha, mas de todo o país, a nos juntarmos neste compromisso para com a cidadania cabo-verdiana. E tenho a convicção que é o voto certo e na pessoa certa e nesta hora certa. Dia 12 de outubro, do Vota Tudo na Dr. Albertino Graça. No Vota na Dr. Albertino Graça para mais equilíbrio de poder e para melhor desenvolvimento de Cabo Verde. Fica agora com a mensagem de Albertino Graça. Cumprimos o objetivo desta candidatura, que consistia em dar um grande contributo para a nossa democracia, que corria o risco de sofrer algum retrocesso. Fizemos-lo de duas formas. Em primeiro lugar, demos ao eleitorado cabo-verdiano a possibilidade de escolha, algo que é sempre desejável em qualquer sistema plural. Em segundo lugar, promovemos um diagnóstico exaustivo do último mandato que quebrou a omerta que prevalece na classe política cabo-verdiana e que revela facetas ignoradas, mas relevantes para a avaliação mais fidedigna do outro candidato que se apresenta ao escrutínio.